Olá a todos, amigos e amigas, queridos irmãs de doutrina, de caminhada, de luta, de batalha. Mais uma semana aqui no canal Pitada Espírita, muita alegria poder refletir sobre os ensinamentos da doutrina, sobre o Evangelho de Jesus, como que tudo isso, junto a nós, nos auxilia a vencer as nossas dificuldades, as nossas batalhas, né? Como nos dá a direção do caminho da felicidade, como o nosso divino amigo lá de Nazaré nos deixou, ele sendo o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu estou aqui com uma grande amiga do coração, a Renata. Tarefamos juntos já trabalhamos juntos na doutrina, já nos doamos, já atuamos juntos aí na evangelização infantil. A Renata tem um dom muito especial, muito bonito com as crianças, é um carinho bem natural que ela conduz lá as suas atividades, e foi um período para mim de muito aprendizado, de muito valor. Então, estou muito feliz de você topar a nossa Pitada Espírita, de conversar com você. A gente já conversou tanto nos corredores da Casa Espírita, e hoje a gente poder aqui compartilhar com as outras pessoas sobre algumas reflexões. Obrigada, eu que agradeço o convite, muito legal participar, honrada. E não mereço esse elogio todo aí dessa desenvoltura com as crianças, mas a gente fica tentando sempre. Imagina, ver os olhinhos delas lá com uma admiração muito grande. O semblante é bem receptivo do amor que você doa, né? Então, a gente está de fora consegue ver. E obrigado mesmo por ter topado, né? Hoje a gente vai falar de algumas questões. E aí, Renato, eu estava pensando aqui no Evangelho, quando a gente olha lá no Evangelho de Mateus, né, que é base fundamental da nossa doutrina, né, espírita, a questão dos ensinamentos morais do Cristo. A gente olha no Evangelho de Mateus, ele vem narrando lá a história de Jesus, né, e aí tem um momento que ele narra Jesus escolhendo os 12 apóstolos, né? Então ele escolhe os 12 apóstolos, né, no capítulo 9, se não me engano, capítulo 9, ele escolhe os 12 apóstolos, ele dá lá o nome de cada apóstolo, né? Eu confesso que até hoje não decorei o nome dos 12, mas ele dá o nome dos 12 apóstolos, quem são eles. Aí no capítulo 10 é muito interessante, porque uma vez Jesus escolhido os 12 que o seguiriam, acompanhariam, que levariam a sua mensagem adiante, né, na verdade eram os 12 discípulos que após seu desencarne se tornaram apóstolos, né, que eles levariam, nossos alunos levariam o seu ensino adiante no apostolado. Ele entra no capítulo 10 com uma série de instruções, né? Então ele fala, não visiteis países de pagãos, quando entrarem numa cidade, for bem recebido, bata a poeira dos seus pés e digam amém, curai os enfermos, os leprosos, ressuscitai os mortos. Então Jesus ele escolhe os discípulos e ele dá as orientações da caminhada evangélica para aqueles espíritos, né, para aqueles irmãos. E lá no finalzinho ele fala uma coisa muito interessante, né, porque ele orienta o que eles têm que fazer, né, eles orientam, tem que fazer isso, e aí no versículo 10 ele fala como fazer, né, que é assim, como se comportar nessas missões, que ele fala, pois vedes, estou enviando cordeiros a covas de leões, sedes, pois, manso como pombas e prudentes como serpentes, né? Então aqui Jesus ele traz um componente de comportamento, né? Porque uma vez ser evangélico, seguir o seu evangelho, é ter a mansidão, a mansuetude, porém a necessidade, a serenidade, a sabedoria e a esperteza de não infringir as leis do Pai, pela sua mansuetude em excesso, né? Que é uma questão comportamental muito importante, né? Porque sem essa questão comportamental, lá no caminho do apostolado que ele orienta antes, muitos se perderiam, né? E ele fez isso, Jesus, né? Quando foi preso, ele foi manso, como a pomba, né? Mas nas discussões com Pilatos e com Caifás e tudo, ele foi prudente. Ele não foi assim um bobo, né? Afasta de mim o que querem. Não. Olha, eu estou aqui defendendo um partido, é isso que eu acredito, é isso, aquilo, né? Então, ele não entrava em discussões, né? Ele não entrava em conflitos, em embates, sabia argumentar dentro de algo construtivo da moral daquele que ele interlocutava. Ele exemplificou isso muito bem e orientou esses 12. E aí, quando a gente traz para a doutrina espírita, né, a gente vê lá o Kardec
trazendo a sua literatura, né, a base da codificação Pentateuco, escolhendo os espíritas, né? Escolhendo os espíritas, ó, tá aqui espíritas, seguem esse caminho, é esse caminho aqui que Jesus ensinou, agora com um pouco mais de esclarecimento, né? E o Kardec também traz esse componente comportamental de como fazer isso, né, através da questão da filosofia filosófica, uma daquelas 3 bases, né, religião, ciência e filosofia. Ele traz o comportamento do espírita, né, através dessa questão filosófica, que é pouco explorado, pouco debatido nos encontros, nos grupos, nas casas, né? A gente se apega muito na ciência, a questão mediúnica, a formação dos mundos, a gênese, como tudo isso acontece, fluido cósmico universal, matéria, toda essa parte científica. A gente se apega muito na parte do evangelho, né, que é a parte doutrinária da religião, né, de Deus, bondade e amor e tudo mais. Mas a parte do comportamento do filosófico tem uma oportunidade, um campo tão grande para a gente explorar mais, para nos nortear a caminhada. Porque muitas das vezes nós mesmos espíritas fazemos essa caminhada todo cambaleante, né, para lá e para cá, né? A gente não anda muito na linha do que Kardec ensinou, porque a gente não tem esses conceitos filosóficos dentro de nós mais claro, né? O espiritismo, né, ele tem esse tripé, né? Então a ciência e a filosofia como bases de um triângulo, né? E a religião aqui na ponta, que é o elo que nos liga aos céus, tá? No Livro dos Espíritos, né? Então, a filosofia é o amor pela sabedoria, né? Então, isso, a gente não leva isso muito, assim, no aprofundamento na doutrina espírita, porque a gente está muito mais apegado, talvez, à parte religiosa, né? E científica também, que é os fenômenos mediúnicos, as comprovações, né? Essa comunicação que eles já são coisas lindas, grandiosas, né? Mas a filosofia também é um dos tripés do triângulo, né? Para que a gente tenha, assim, o filósofo, na verdade, ele fica pensando muito, mas para que na hora de agir, a ação seja a correta, né? Como Jesus fez na hora que você tem que ser manso e pacífico, e na hora que você precisa ter postura firme, né? O não é não, e o sim é sim, sem ser morno, né? Eu acho que mais ou menos. Qual a sua opinião? Eu acho que é, mas não é. Então, a gente estuda para ter essa sabedoria, para na hora da conduta, né, da prática, a gente poder ser firme nas decisões com sabedoria. Então, a filosofia, ela traz esse raciocínio lógico, né, o bom senso para a doutrina espírita. Não ser uma religião sem a lógica e sem raciocínio, sem bom senso, porque senão a gente fica tudo como se fosse aficionado por uma ideia sem ter um estudo por trás, uma base ideológica racional, né? Então, ela estuda a dimensão do mundo, a filosofia, né? Para que a gente tenha, além do senso comum, né? Todo mundo já enxerga, já é ali o dito normal, né? A filosofia, ela vai mais além. Então, a gente encara assim, a gente lembra aquela escultura do Rodin, né? Do pensador, assim, que é muito famosa, que a gente compara ele a um filósofo, viu? Só pensando, mas cadê alguma atitude? Mas é justamente para isso, né? Para que na hora da atitude crítica, a filosofia teve um papel importantíssimo na história da humanidade toda, né? E na hora da criticidade de falar, bom, e agora? Por quê? Né? Como? Por que Deus nos criou? Né? Por que nós somos assim? Esse é o aspecto que a filosofia analisa e participa do espiritismo, né? Por que Deus criou o homem? Qual a origem? Qual o destino? Isso é o campo mais filosófico que a gente tem na doutrina. E que é muito, muito lindo, muito importante e às vezes não tão aprofundado, né, nas nossas considerações aí na doutrina mesmo, nos nossos colegas, mundo espírita, né? Os filósofos antigamente começaram sendo, inclusive, matemáticos e filósofos, né? Então, Pitágoras foi um filósofo e também um matemático, seu xará, que é o Tales de Mileto, né? 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto já era um matemático e filósofo. Então, já pensava muito além, fora da caixinha, como a gente fala hoje, né? Vamos lá, o que mais? Vamos abstrair, tirar desse negócio de eu sou assim, vai sempre assim e acabou, né? Então, a filosofia é muito antiga, né?
A gente vê aqui, eu estava pesquisando um pouco sobre as obras Vedas, né, na Índia, ela tem em torno de 1.500 anos antes de Cristo, né? Os poemas, as poesias que são lindas, nas poesias Vedas, que era uma transmissão oral, e aí eles decoravam esses versos poéticos lindos, já falam de reencarnação, já falam de unidade no planeta, de tudo ser uno com Deus, que Deus está em todas as criaturas estão em Deus. Eles já falam de um monte de conceitos lindos, isso 1.500 anos antes de Cristo. Então já tinha muita sabedoria, muita informação, muita coisa bonita, mas eu acho que aconteceu ao longo da história foi que eles não conseguiram propagar, divulgar, né? Ficou muito fechado nos monastérios, né, recluso com os monges e tal, e aquela filosofia, eles não queriam, na verdade, né? Eram os mistérios, os livros sagrados, o livro de ouro, o livro tal, muito fechados, e acabou que isso não propagou. Talvez eles até, esses que iniciaram esses movimentos, né, filosóficos, religiosos na história, talvez esse, por a gente entender de serem espíritos já, no Caminho da Luz explica muito isso lá, o Emmanuel explica bastante isso, por serem espíritos já mais evoluídos que vieram com essa missão, talvez eles até tenham feito a parte dele, mas a audiência talvez não era preparada ainda para compreender e divulgar, né? Se a gente olhar a doutrina espírita hoje, ela, sei lá, tem nem 1% da população mundial é espírita. Ainda que muito mais de 1% já teve algum contato, qualquer que seja, com a doutrina espírita. Mas a questão da razão ainda para muitos ainda não é de absorver, né, esse conceito. Justamente pela questão filosófica. Porque eu acho que a questão da ciência é exato e a questão da religião é exato. Porque se a gente pega uma pessoa que não é espírita e a gente explica ela os conceitos de Deus, religião, explica as questões científicas, ciência, até aí ele aceita. A hora de falar assim, que agora você vai pegar isso aqui e vai aplicar em você, no seu comportamento do dia a dia. É a hora que divide, né? Não, isso aqui eu não vou seguir, não. A doutrina espírita não é para mim, eu não acredito. E aí vem a questão da não crença, mas na verdade é a não aceitação da sua autorresponsabilidade, né? Que traz essa questão da doutrina espírita, da questão filosófica, é justamente Kardec trazendo assim, ó, Deus tem as leis divinas universais imutáveis, tá aqui, a ciência funciona dessa forma dentro das leis divinas, e o meio do caminho aqui, o que você vai fazer com esses dois, é sua responsabilidade, né? É o seu modo filosófico de seguir, é o seu modo filosófico de andar. Quando você falou da fé raciocinada, eu estava pensando aqui, porque o que faz a fé raciocinada, e a gente pensa às vezes que é a ciência, não é a ciência, é a filosofia. É a aplicação da ciência na religião, né? É o elo, né? Que igual você comentou lá. É o elo, né? O que fala assim, opa, a ciência está aqui, a religião está aqui. O que unifica aquilo é a questão filosófica, que é o do pensamento e do comportamento, da aplicação do comportamento. Sem essa questão, não tem a fé raciocinada, né? É por isso que muitos não acreditam nas bases doutrinárias aqui da doutrina espírita, né? Porque foge essa parte da aplicação, fala assim, opa, peraí, eu faço parte de tudo isso aqui, né? Não é que existe um Deus lá bom ou punitivo, e não é porque que existe a ciência da gravidade, os astros, os planetas, né, que é pronto, agora eu não faço parte. Não, a gente faz parte disso, né? A gente é parte de uma ordem natural maior, né? E que essa questão filosófica de raciocinar meus atos e comportamentos dentro dessas leis e dentro do resultado dessas leis que baseiam a nossa ciência, nos traz a responsabilidade de que o nosso comportamento muda o mundo. Muda o mundo, com certeza. Quando você falou que não tinha muita audiência, é verdade, porque a fé raciocinada, ela demanda um nível de abstração. Exato. Né? É que nem você falar para uma criança pequena, vamos fazer uma conta de raiz quadrada? Não dá. Né? Ela não consegue abstrair para imaginar o que é isso. É uma coisa que não é real. Não dá para você pegar 1 mais 1 e somar. Não dá. Então, tem que ser um pouco abstraído. E realmente, a audiência
ela demora, né? A gente tem que ter várias encarnações para a gente ir se depurando, começando a despertar, né? E pensar, raciocinar para poder fazer todo esse caminho da lógica, né? Então, a filosofia, assim como no Livro dos Espíritos, na introdução, fala que tem 3 degraus básicos para o avanço da humanidade, né? Que o primeiro são os mitos e as manifestações mediúnicas. Quer dizer, os Sim. mitos falam na filosofia, né? Então, era aquela coisa, muitos deuses e tal, e na parte da doutrina espírita, como é que a gente entra? A gente entra acreditando só pelas manifestações mediúnicas, assim como aconteceu com as mesas girantes, e ainda acontece hoje no dia a dia aí nas casas espíritas. Depois vem a busca pela compreensão lógica, né? Vem os princípios, aí a gente começa a aprender, começa a querer estudar, que a filosofia ajuda muito isso, nos filósofos também, né? E depois a terceira parte, que aí é a parte eu acho mais difícil, que é o iniciático, né? Então é a aplicação prática daquilo que você já está conseguindo assimilar de conceitos. Daí vem aquela nossa famosa responsabilidade, ação e reação, entender que a gente causa as nossas próprias mazelas, né? A gente tem responsabilidade naquilo, não adianta procurar fora um culpado, alguém para a gente responsabilizar que não seja nós mesmos. Estamos dentro de qualquer... não tem como, né? Falar, não, o mundo, o governo e tal, não. Vamos olhar só para a gente. Não adianta procurar fora. Então, essa aí é a parte que é a aplicação prática que Jesus deixou lá para os 12 apóstolos, o que faz, o que não faz, o que faz, e o que o Espiritismo também faz para a gente, né? Muito bonito, porque a gente também tem aquelas 10 leis morais, a gente tem todo livro dos Espíritos com todas as perguntas, né? Para a gente seguir, muito rico para a gente aprender e seguir várias instruções ali, né? Inclusive, tem uma pergunta que é a 628, na resposta, ele fala assim, que na antiguidade os indivíduos recebiam verdades esparsas de forma emblemática, até porque por isso teve muita parábola, histórias de mitos, de várias formas, né? E isso não era nada desprezível, porque era o que era importante para a época, pois em tudo há germes de grandes verdades. Mas com que o Espiritismo faz com que hoje haja essas conexões e dá a real dimensão para a gente de todo esse processo. Ele vem criar os elos, né? Então, que É a ponta realmente solta, ele não junta as tinha... pontas soltas, né? Exato. Ele vem falar, olha, tem os reinos, vocês vêm numa cadeia de evolução constante e vão continuar. Vem falar sobre a solidariedade entre os espíritos que estão mais avançados e menos, e a gente sempre está num elo de corrente, né? Então, o Espiritismo vem falar, todo esse elo vem criar, fechar um link, que a filosofia estudou coisas lindas, já era super, se você lê os livros antigos, eu estava lendo Bhagavad Gita, os livros antigos, você vê que já uma aplicação de paz, na meditação, vem do budismo, práticas de yoga, que hoje voltou aí no mundo ocidental, voltou a ficar uma coisa muito em voga, porque as pessoas estão com a mente a 1000 por hora, então começou, o que eu vou fazer? Volta lá para práticas de milenares, né? Da Índia e tal, que já faz bem para a mente há muitos anos, e a gente vem tentar agora se restabelecer, voltar a procurar a paz interior, tal, mas o Espiritismo fez o elo que a filosofia não conseguiu sozinha, que é mostrar as cadeias todas, mostrar os anéis entre todos esses elos, e né, a pessoa tem uma outra vida, eu vou voltar, vou aprender, vou resgatar, o que eu me responsabilizo em mim mesma e que eu causo no outro também, né? Então, ele vem mostrar todo esse elo que já era estudado pela filosofia, mas ainda sem esse fechamento. Então, hoje ele fala no Espiritismo que a sua força está na sua filosofia, o apelo à razão, bom senso. Né? Na antiguidade, era uma coisa mais misteriosa, esses objetos e soltos, né? As informações eram mais soltas, né? E hoje, então, o Espiritismo não tem mais segredos. Ele mostra sem alegorias, né? Ele desvende para todos. A compreensão agora pode ser geral, não precisa ser um iniciático, um monge que fique enclausurado para você entender todo esse funcionamento aí do universo que está sendo aberto para todos.
Sim, sim. né? Isso é bem interessante, né? Que você falando, e eu estava aqui refletindo sobre a figura do pensador lá, né? Que você falou que é a figura do pensador, e a associação que a gente faz de filósofo que fica pensando, pensando, pensando para agir melhor, né? É, e de fato, é isso, mas tem um componente aqui agravante para nós, espíritos encarnados, né, que nos impede de entender e compreender muitas coisas que a doutrina nos traz, que é a nossa limitação de raciocínio sobre quem somos nós, né? Porque a gente esquece que nós somos um espírito imortal que está nesse momento passando por esse corpo, né? A gente acredita nisso, mas no dia a dia a gente não aplica isso, né? Porque e isso é uma questão filosófica, né? Porque a gente acredita, mas eu não vivo como um espírito mortal nesse corpo, eu vivo como um corpo que é isso e que tem um espírito aqui dentro, né? Isso é uma questão filosófica. Mas ainda assim, o nosso espírito sendo imortal, ao longo da nossa trajetória, da nossa criação, nós estamos filosofando o tempo inteiro, porque a gente está pensando e refletindo qual é a melhor forma de eu agir. Porque esse pensamento e reflexão não acontece nessa vida, acontece na nossa história. Porque, por exemplo, a gente lê lá no livro do André Luiz o caso que ele conta lá do espírito que... qual que é o livro? Não lembro se é nos domínios da mediunidade, não lembro agora o nome. Ele conta o mecanismo, um deles. Ele conta a história de um espírito que foi atendido na reunião mediúnica, que ele tinha recém-desencarnado e que o braço dele era como se fosse um galho de madeira, assim, um braço endurecido. Tinha um problema físico no braço, né? Endurecido. E aí no atendimento falou assim, ó, você lá atrás açoitava escravos, né? Então você usava esse braço para maltratar um ser humano. As leis divinas, então aqui é a questão religiosa, as leis divinas, na sua bondade, tem a lei de causa e efeito, que esse ato gerou uma lesão no seu perispírito, que é a questão científica, né? Uhum. E hoje você está encarnando assim, né? E você vai viver dessa forma, a questão filosófica. Só que acontece que os espíritos, nas suas encarnações, ficam... Ele está vivendo aqui, mas o espírito está pensando, por que eu estou nascendo com esse braço assim? Por que eu estou nascendo com esse braço assim? Que é a parte filosófica. Ele está aprendendo, né? Ele está refletindo a sua conduta e aprendendo. É que a nossa vida não é só essa encarnação, a nossa vida é muito mais ampla. E a gente, por limitar a nossa vida a essa encarnação, nos faz pensar que a gente não vive essa questão filosófica e que a gente vive de fato ela ao longo de diversas encarnações. Né? Quando a gente para na nossa dor nessa encarnação, a gente lá sofrendo algo que nos acontece, né? Ah, nossa, aconteceu um problema na minha vida que me trouxe uma dor muito profunda. Porque a gente fica lá, enquanto encarnados em vigília, a gente fica lá assim, meu Deus, por que isso acontece comigo? O que acontece comigo? Mas o nosso espírito, ele tá, puxa, eu sei, é isso. Aconteceu por causa lá atrás, eu fiz tal coisa. Então, tá tendo um momento filosófico aqui que ele só não transparece na condição encarnada. Né? Pois é, ainda não deixa florescer, né? Porque a gente está muito embotado ainda, né? Com a memória muito enfraquecida, então ainda muito matéria, apego à matéria, ao Exato. agora eu aqui. Então a gente acredita na imortalidade, mas viver mesmo, se um parente morre, alguma coisa, a gente não ainda entende, né? Tudo que a gente acredita e vive dessa forma, né? E aí você falou quando a gente está raciocinando. E quando a gente não raciocina antes de agir, a gente deixa se levar pelos instintos, né? Que aí a gente vai mais para trás ainda e vai para o mundo animal, quer dizer, vai brigar por uma coisa, vai discutir uma coisa boba. A gente vai cada vez mais voltando, né? Se a gente não raciocina. E quando a gente começa pela razão e falar, bom, peraí, eu já sei que isso não é legal. Se eu reagir assim, se a gente dá às vezes é um segundo antes de eu começar a dar uma resposta, alguma coisa, se eu conseguir pensar e parar uma vez eu fiz uma aula para as crianças que chama Pare e Pense. Se a mamãe pede uma coisa, antes de você falar, ai, não vou, ai, não sei o quê, para e
pensa. Mas esse 1 segundo que às vezes você não deixa, né, aquela coisa brotar naturalmente de você, e você põe o raciocínio para funcionar, você está usando a parte filosófica, saindo um pouco da animalidade, do instintivo, e falando, bom, eu já agi assim antes, né? Mesmo nessa vida, vamos só lembrar aqui dos nossos últimos anos. Lembro o que deu. Então, se eu tentar de forma diferente agora, né? Aí dá para dar uma amenizada na resposta, uma outra trocada na situação para testar, para ver como é que é. Isso já entra um pouco no filosófico, ainda que não brote naturalmente o amor pelo próximo, pela humanidade, que a gente ainda não consegue, mas se botar a razão para funcionar primeiro, a gente já vai pela inteligência, né? Falar, isso não é tão bom assim, porque isso não vai dar certo. Daqui a pouco isso acaba numa confusão, numa discussão. Então, a gente deixar a razão já é um passo, porque a gente saiu da animalidade e agora a gente está na razão. Busca compreender o funcionamento das coisas, os princípios, a ação e a reação, e depois começa a usar a inteligência e falar, dei tanta cabeçada que agora eu acho que eu vou, paro, penso 1 minuto, eu nem precisa e já faço diferente. E aí eu começo, né, testar. Então, quando eu deixo a filosofia agir na minha vida e não só ficar pensando, mas que eu consiga agir pela filosofia, já é um passo enorme para o ser humano. E essa sua aula do Pare e Pense que você falou, Jesus deu ela também para Publio Lentulus, né, nosso Emmanuel, que ele narra lá no Há 2000 anos. Quando ele aparece em cima e fala, senador, é do seu querer, segue-me agora ou padecerá por séculos. Cara, pare e pense o que você vai fazer. Ele não parou e pensou. E aí acarretou em séculos e séculos de sofrimentos e resgates. Né? Tá aí um grande anos depois. Grande exemplo E aí foi. Da sua aula na prática com Jesus lá com o Publio Lentulus, que virou o nosso querido e amado Emmanuel. Né? Rê, muito legal, passa super rápido, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Nossa, mas vamos estender, vamos fazer um capítulo 2 mais para frente desse assunto, num outro estado espírita, para a gente poder refletir mais, porque de fato foi muito gostoso. Espero que todos que acompanharam também gostem, que parem e pensem, como a tia Rê aqui está ensinando as crianças e a todos nós, crianças espirituais. Para e pensa. 1 segundo de pensar já te livra um monte de problema. Exatamente. Muito aí, obrigado, Renato, pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi ótimo, como sempre. Obrigada, agradeço você e a todos aí, que a gente possa ter ajudado alguém a levar algum consolo ou uma lógica, um pouquinho de raciocínio, alguma coisa de bom para a vida de alguém, a gente já está feliz. Sim, sim. Não esqueçam de seguir o nosso canal, compartilhar nossos vídeos com seus amigos, familiares, seus círculos sociais. Ajude a divulgar a doutrina espírita. Isso é missão dos espíritas, né? Então, se somos aqui hoje potenciais divulgadores da doutrina, faremos nossa missão de divulgar os ensinamentos de Jesus e de Kardec para todos aqueles corações. Na próxima semana, a gente grava mais um Pitado Espírita e a gente se vê em breve novamente.